E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Depois de mais de um ano longe das gravações aqui no canal, eu estou muito feliz de estar de volta. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu sempre trouxe aulas com uma certa frequência, mas eu acabei entrando num período de transição e muitas mudanças no meu ateliê. Durante esse tempo que eu estive ausente, eu passei a estruturar um novo formato para o ateliê. Eu continuei criando, desenvolvendo novos produtos, testando materiais, estudando bastante, me preparando para lançar cursos futuramente e principalmente construindo uma nova fase para o meu negócio. Hoje eu trabalho muito pouco com peças sob encomenda e eu migrei definitivamente para a produção de conteúdo educativo e também para a produção de painéis sublimados prontos para vocês costurarem. Há um ano, mais ou menos, meu site já estava nascendo e hoje eu tenho muito orgulho em dizer que ele se transformou numa loja muito completa. Que além dos painéis, né, sublimados, a gente conseguiu acrescentar para vocês materiais básicos para ajudar vocês na confecção dos produtos. Então, lá agora, vocês também vão encontrar o forro que eu uso nas aulas, zíper, cursor, viés, vivo, enfim, os materiais que a gente mais utiliza aqui na produção das nossas peças. Essa foi uma forma que nós encontramos de trazer mais praticidade e possibilidades para quem quer criar peças lindas, encontrando tudo num só lugar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem o nosso site. A minha intenção a partir de agora, com esse canal, é continuar trazendo aulas, é claro, mas também muitas dicas de costura criativa, técnicas, inspirações e tudo aquilo que pode ajudar vocês a desenvolverem as peças cada vez mais de uma forma bonita, atraente e também transformar essa criatividade em vendas. Eu convido vocês também para estar conhecendo a minha página do ateliê no Instagram. Então, a página do ateliê é o @joalcantara_ateliê e a gente também está em construção do Instagram da loja, do site, que é o @loja Joalcântara, tá certo? Para marcar esse retorno, eu preparei uma aula muito especial para vocês. É uma peça que está muito em alta nas redes sociais. Vocês que acompanham aí a costura criativa já devem conhecer, que é esse porta-canecas. A maioria de vocês já sabe, mas para quem ainda não sabe, eu vou dizer agora que nossos produtos são feitos em tecido digital de sublimação. Ai, Jô, mas o que que é esse tecido de sublimação? O tecido sublimado é um tecido que já recebe uma estampa personalizada antes da confecção da peça. Então, a gente cria essa estampa no computador, coloca já essa estampa que a gente criou dentro do molde, imprime num papel próprio, com tinta própria, e essa imagem que foi gerada lá no computador, ela é transferida para o tecido através de calor numa prensa térmica, fazendo com que a tinta do papel entre na fibra do tecido e fique integrada ao material. Garante uma estampa muito bonita, como vocês podem ver. É uma estampa sempre muito viva, muito colorida. Vocês vão ver a que eu vou trazer hoje aqui na aula, e extremamente durável. Não é uma estampa que desbota, tá? Assim como os tricolines, o algodão que perde aquela vivacidade. E aí, uma coisa muito legal do material sublimado é que a gente pode estar estruturando num nylon, que isso vai facilitar ainda mais o processo da costureira, né? Então, além dela receber o molde pronto para a costura daquela peça, ela também não vai precisar usar manta, nem outro tipo de estruturador. É basicamente isso, tá? Então, a gente vai trabalhar esses painéis sublimados que a gente vende lá no site, aqui nas nossas aulas. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, assim vocês vão acompanhar todas as novidades dessa nova fase do ateliê. E não esquece também de me seguir nos 2 Instagram, tanto do ateliê como da loja.
Vamos para nossa aula então? Bom, gente, eu resolvi trazer essa peça, porque no meu Instagram, né, tanto em um como o outro, era basicamente só isso que aparecia, né, que é esse porta-canecas. Então, assim, muito em alta, o pessoal vendendo demais, e aí eu achei uma peça muito bacana, principalmente agora que a próxima data, e pulando agora Dia dos Pais, a gente já vai ter Dia dos Professores, né. Então a gente já criou uma coleção. Na verdade, nós vamos ter 2 coleções voltadas para o público. Uma, na verdade, é exclusivamente de professor e uma, que a gente está criando com o tema de autocuidado. Então são 2 coleções muito bonitas que logo, logo também vão estar disponíveis no site. Essa peça, ela é um porta-caneca, e aí o mais legal dela é que quando você abre, ela tem as divisórias internas todas feitas no plástico cristal, tá. Então ela é toda forrada, ela é impermeável aqui por dentro, tá. A gente fez no bagum, todo impermeável. E aí eu tenho essas divisórias internas, eu fiz no plástico cristal. Então o que eu for colocar dentro, fica com um visual bem bonito, porque além de aparecer a caneca que vai aqui dentro, e aí a caneca, gente, para quem, tiver interesse de repente, tá, pode até entrar em contato comigo se alguém faz a sublimação ou se alguém quer estampar a caneca, a gente pode até fornecer a arte para vocês fazerem a caneca igual à estampa da peça de vocês, tá bom? Ou entre em contato com a gente que a gente também, eu não vendo a caneca no site, mas a gente tem também a venda das canecas. Então, se alguém tiver interesse aí, é só estar entrando em contato também pelo nosso WhatsApp para adquirir, além do recorte, a caneca, tá bom? Vai na mesma estampa. Então, nós temos 6 estampas voltadas para professor, 6 para o autocuidado, que vai ser muito legal, essas estampas muito bonitas, com frases muito bonitas, e aí a caneca combinando. Uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, eu estou oferecendo no meu ateliê esse produto junto, com os itens dentro. Então eu vou oferecer já a caneca, eu já vou complementar com o saquinho de chá, com o açúcar, uma colherzinha. São todos itens, baratos, mas que se vocês forem, pensar, tem um valor agregado muito alto. É diferente quando a pessoa recebe apenas a peça assim, do que se a pessoa já receber o produto com uma caneca dentro, já com os saquinhos de chá, um biscoito, né. São coisinhas assim que não vão acrescentar um valor em termos de preço muito alto, mas que o valor percebido daquela pessoa que recebe aumenta demais. Tá joia? Bom, gente, eu vou apresentar então o projeto para vocês, como que é esse painel que vocês vão receber e os materiais, então, que a gente vai usar. Só para vocês terem noção do tamanho da peça, do tamanho que ela ficou, ela tem de altura daqui a aqui 24 de altura, nesse lado maior, 24. De profundidade, ela ficou aqui, ó, de ponta a ponta da minha caixinha de leite, ela ficou com 12 de profundidade e de largura 10, tá? Então, 24, 12 e a frente aqui com 10. Ou seja, cabe tranquilamente aquelas canecas de 325 ml e até um pouquinho maior. Tá bom? Então, essa peça de hoje é esse porta-caneca e eu coloquei aqui uma alcinha para segurar. Vamos lá então. Bom, eu trouxe aqui para vocês, então, o painel, né, que vai compor esse porta-caneca. Eu escolhi uma estampa que no nosso site ela tá na coleção de Necessaire Box. É uma estampa toda de patchwork, tem várias estampas, e aí eu achei bem legal, bem interessante para trazer também para esse porta-caneca, tá? Esse painel é o que vocês vão receber.
né, quando vocês adquirirem, ele já vai, estruturado, então vocês não vão precisar utilizar nenhum tipo de estruturador, e a única coisa que vocês vão ter que fazer é depois recortar os cantos e as caixinhas de leite, porque ele já vai todo no molde, todo na medida exata para vocês, tá bom? Os materiais que a gente vai usar, então, é o painel. Como forro, eu estou utilizando o bagum, e o bagum é um bagum intermediário, de gramatura intermediária, é um bagum que a gente vende no site, tá, tem lá na nossa loja também. Ele tem um certo brilho, e eu gosto bastante dele, porque ele tem uma resistência um pouquinho maior do que aquele bagum que é fosco. Aquele bagum fosco, ele rasga com mais facilidade, ele marca muito mais, ele esgarça os pontinhos da máquina. Esse já não, tá? Então a gente vende também para vocês lá no nosso site, caso alguém se interesse pelo forro também. O bagum, eu corto exatamente na largura da peça, tá? Aí eu coloco deixa eu virar aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Eu cortei exatamente na largura da peça e alinhei certinho também o fundo. Aqui em cima eu deixei sobrando um pouco, eu prefiro depois que a gente corte, depois da peça pronta, tá? Então, alinha exatamente a largura e o fundo. Depois vocês já vão entender por quê. Bom, então aqui. Eu vou precisar também de plástico cristal para fazer o bolso. Pode ser qualquer outro material, de repente um PVC que vocês tenham, plástico colorido, pode até ser o bagum mesmo, não tem problema nenhum, porque ele é resistente para isso. Aqui eu utilizei o plástico porque ele vai ficar transparente e aí dá para enxergar o que a pessoa vai colocar dentro dos bolsinhos. Eu vou precisar desse plástico na largura da minha peça, eu até deixo passar um pouquinho, que fica mais fácil. Então, eu preciso da largura e de altura, eu contei 10 centímetros. Então, é a largura da peça por 10 centímetros. Aqui eu estou usando o plástico cristal número 30, mas o 20 também dá certo, porque o 30 eu já tenho, tá? O que mais que eu vou usar? Eu vou usar um cursor compatível com o meu zíper. E o zíper, o interessante é que a gente vai conseguir usar metade dele, tá? Então eu vou destacar, eu uso o zíper por metro, número 5, eu destaco e eu vou usar só um lado. Então, um zíper a gente consegue fazer 2 peças. O zíper mede aproximadamente 82 centímetros mais ou menos de zíper. O cursor compatível, então se o meu zíper é 5, o cursor também é 5. Eu vou usar viés de Boneon. Eu gosto de usar esse viés para essa peça, porque aí a gente só encaixa e costura mais facilmente, né. Eu vou usar só mesmo na aba do bolsinho, na parte de cima do bolsinho. E também eu vou estar utilizando é opcional, tá, gente, mas assim, eu achei legal colocar, porque é uma forma de ajudar a segurar. Essa alcinha de 2 centímetros, é uma alcinha chique, é de poliéster de 2 centímetros, ela tem 25 centímetros de comprimento. E aí, para fixar a alça, eu estou usando 2 rebites. Aqui é o rebite de 1,5, mas aí vocês podem usar rebite de 2, rebite de 3. Na outra peça que eu fiz, eu usei o de 3, não tem problema nenhum. Pode ser com acabamento de um lado só. Quem não tiver o rebite, eu vou mostrar uma outra forma também de estar prendendo a alça sem estar utilizando o rebite. Então não vai deixar de fazer a peça porque não tem o rebite, tá bom? É basicamente isso então. Vamos lá costurar a peça? Bom, a gente vai começar então preparando o bolso, tá? Eu pego o meu pedaço lá de plástico cristal e eu vou aplicar o viés na parte superior apenas. O viés de Boneon é aquele que tem um vinco aqui no meio, então eu consigo só dobrar e encaixar. Quem estiver usando o viés de algodão,
Pode também dobrar e encaixar, ou pode fazer o rebatido do viés normal, como que está acostumado, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Encaixo aqui, ó, e vou lá na máquina. Eu tô usando, pessoal, uma agulha número 16. É importante, tá? Tanto na máquina doméstica quanto na máquina industrial, é importante que vocês troquem por uma agulha 16 quando estiver costurando tecido de sublimação, porque ele é grosso, ainda mais quando a gente vai colocar forro, então é importante. Outra coisa, a linha que eu uso é a linha de bordado à máquina. Quando vocês forem comprar, vocês falam que vocês querem linha de bordado à máquina, que é desse cone aqui, ó. Vou mostrar para vocês uma. É desse cone aqui, ó, tá? Ó. Ela tem um brilho bem bonito e ela é mais resistente do que a linha que vocês costuram tricoline, tá bom? Então, dá preferência para essa daqui. Não precisa, quando a peça é pequena, não precisa ser a linha de poliamida 60. Ela eu já uso quando a gente tem peças que vão carregar mais peso. Peças assim que não vão carregar peso, né, excessivo, essa linha ela sustenta e aguenta super bem, tá bom? Outra dica é vocês usarem o calcador de teflon, porque a gente vai costurar plástico, vai costurar o bagum, que também é um material plástico. Então, o calcador de teflon, ele ajuda a deslizar melhor. Não usem o calcador de ferro, porque daí não vai costurar, vai ficar pegajoso, vai grudar no material e vocês vão achar que é a máquina que não está costurando. E não é, tá? É só trocar o calcador e comprar um pezinho de máquina de teflon. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar o meu plástico ao meio, dobrei ao meio, e eu vou fazer uma marquinha aqui, vou marcar com giz mesmo, ó, fiz uma marquinha no meio. Aí eu abro. E aí, eu vou pegar e já vou fazer as marcações aonde eu vou fazer a costura do bolso. Então, no meio, eu vou passar o meu primeiro traço. Pode riscar mesmo com o giz, porque depois ele sai, tá? Conforme vocês passarem a costura, ele sai. Só caneta que não vai dar certo, porque a caneta depois ela não vai sair. Então, eu tenho aqui a marcação central. Para a direita, eu vou contar 10 centímetros e vou riscar, tá? 10 centímetros e vou fazer um risco. Dos 10 centímetros, eu vou contar 5, vou riscar, e vai sobrar mais do que 5. Pode deixar, não precisa nem riscar mais. Então, meio, 10, 5, certo? Do meio para a esquerda, 10 e mais 10. Essa medida, ela não é obrigatória, tá? Por que que eu decidi? Porque aqui eu posso colocar 2 saquinhos de chá, aqui eu posso colocar um pacotinho de biscoito, aqui eu posso pôr açúcar, posso pôr uma colherzinha, então eu optei por essas medidas. Mas se vocês quiserem fazer tudo 10, 10 e 10, aí vocês vê depois o que for melhor, aí o que vocês vão oferecer para cliente de vocês. Isso não vai interferir em nada, tá certo? Nós vamos agora costurar no forro. Então, esse bolso, depois que eu já apliquei o viés e marquei as divisões, eu vou pegar o meu forro de bagum. E aí, por isso que eu falei para vocês alinharem o fundo e a lateral, porque aí vocês já sabem exatamente a medida que precisa ser, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? O meu forro, como ele já está na medida exata, eu também vou dobrar ao meio e vou achar o centro. Achei o centro. Pode fazer um piquezinho. Achei o centro.
O risco central, eu vou posicionar alinhado ao centro. Só que tem um detalhe, prestem atenção. Eu vou mostrar aqui para vocês. O que que a gente tem aqui? Eu tenho a minha caixinha de leite, certo? Então, o que que vai acontecer? Eu vou precisar descontar essa altura da caixinha de leite. Então, nós vamos medir e eu já vou falar para vocês que essa medida tem 6 centímetros, tá bom? Então, o que que eu faço agora? Eu venho aqui, eu não posso prender o meu forro, o meu bolso, desculpa, no forro, exatamente aqui na borda. Eu preciso descontar a altura da caixinha de leite. Então, se tem 6 centímetros, eu vou vir aqui, vou marcar os meus 6 centímetros, tá? Se quiser fazer um risco também pode, porque depois some. Marca esses 6 centímetros. Aí sim, eu posiciono o bolso exatamente em cima da minha linha de 6 centímetros, tá? Então, descontei 6 centímetros da altura da caixinha de leite, posiciono. Meu plástico tá sujinho aqui, mas depois saiu, ó. Posiciono exatamente em cima da minha linha de 6 centímetros, certinho. Prende com clipes aqui para não sair do lugar na hora de vocês costurarem, é importante. Não usem alfinete, tá? Então, ó, prendi. O que que eu vou fazer agora? Começa pela costura central, gente, começa pela costura do meio, para não ficar torta. Se eu passar uma costura aqui, pode ser que eu entorte a minha peça. Então, eu passando uma costura já centralizada, eu tenho a certeza que eu não vou entortar a peça. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar de ponta cabeça, eu vou começar de baixo, chegando em cima eu dou vários retrocessos para prender bem, porque aqui é um ponto de tensão, tá? Aqui é onde a pessoa vai abrir bastante para pegar as coisas que estão dentro do bolsinho. Então, vem, dá o retrocesso, tá? Vamos lá na máquina? Eu vou deixar a minha linha preta mesmo, porque eu quero que tenha um destaque essa costura. Mas se vocês estiverem utilizando o bagum branco e quiser trocar a linha para o branco, não tem problema, pode trocar. Estou usando um ponto 3,5, não é um ponto tão pequeno, nem tão largo, porque o bagum, ele não deixa de ser um plástico, e aqui também o plástico cristal, se eu ponho um ponto muito pequeno, eu picoto, ele vira um picote, tá? Então, não façam isso. Coloca um ponto aí intermediário, eu sei que cada máquina aí tem o seu ponto, né, de distância, então a sua numeração. A minha aqui, um ponto 3,5 é o suficiente. Já tô costurando aqui na borda, ó. E agora falta os outros 2 menorzinhos do outro lado, tá? Então é só passar a costura em todas as linhas que a gente fez. Agora sim, eu posso passar a costura que ficou faltando nessa lateral e vou prender o meu fundo. Eu não vi a necessidade de fazer um acabamento aqui nesse fundo, porque eu acho que vai agregar muita camada, tá? Se eu colocasse mais um viés ou fizesse uma bainha nesse plástico, o plástico ele não desfia, então não tem necessidade de fazer acabamento nenhum. Pode só mesmo passar essa costura aqui, ó, e o acabamento fica bem certinho, bem bonito, tá bom? Aqui eu já posso tirar o excesso de plástico e de viés.
dos 2 lados. Então, por isso a importância de vocês já cortarem as laterais na medida da peça, tá certo? Com o isqueiro, eu vou falar para vocês selarem um pouquinho, embora vá costura, mas eu gosto sempre de tirar o excesso de linha que fica. Eu acho que fica um acabamento mais limpo, tá bom? E se ficar alguma marca de giz depois, um paninho úmido limpa facilmente, certo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou reservar essa peça e eu vou trabalhar agora na parte externa da peça. E aí, gente, antes da gente colocar o zíper, nós vamos prender a alça. Meu pedacinho de alça é de 25 centímetros, a espessura, a largura dela é de 2. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar minha peça ao meio e eu vou achar o meio na parte de baixo, dou um piquezinho na parte de baixo e vou achar o meio também na parte de cima, tá? É exatamente aqui e aqui que eu vou prender a minha alça. Então, eu venho aqui na parte de cima, deixa passar um pouquinho, faz uma costura, e aí, nessa parte inferior, a gente também passa uma outra costura. Lembra que eu falei, quem não tiver o rebite tem a possibilidade de fazer um retângulo, uma costura em X para prender essa alça. Independente se eu vou pôr o rebite ou não, eu vou fazer essa costurinha de retângulo só para mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, bem no meio, pode diminuir o ponto um pouquinho da máquina, eu coloquei de 3. E aí eu posso descer mais ou menos uns 2 dedos para baixo, ó. Desce o que vai dar em torno aí de uns 3 centímetros, é o suficiente, tá bom? Prendi. Se tiver o rebite e também quiser fazer o retângulo para reforçar um pouquinho mais, também pode. Eu gosto também, tá? Então, fiz o retângulo nessa parte aqui. E agora, aqui é o meio, né? Eu fiz a minha marcaçãozinha aqui, ó, do meio, tá? Então, mas eu vou prender a alça na direção do meio, mas é onde acaba a peça, porque aqui depois eu vou cortar, tá? Então, não vai prender aqui embaixo, não. É aqui, ó, onde acaba a estampa. Ali é a caixinha de leite que depois a gente vai tirar. Faz o retângulo. Se quiser fazer a costura em X, quem não tiver o rebite, pode fazer a costura em X. Eu não vou fazer aqui, porque depois, se eu vou furar, né, para colocar o rebite, ele vai acabar rasgando a costura. Então, não tem necessidade. Bom? Olha lá, formei a minha alcinha de mão com 25 centímetros. O que que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o centro aqui só para vocês verem, ó, não tem necessidade de fazer essa marcação, mas é onde eu vou aplicar os meus 2 rebites, tá? Eu venho com uma tesourinha ou um furador, mas é que o furador, por ter a alça, vocês não vão conseguir, furar, tá? Então a tesoura ela é mais fácil de fazer um furo, porque ela precisa romper a fibra da alça, tá bom? E nem sempre o furador. Se fosse só no sublimado, eu não ia nem indicar vocês fazerem com a tesoura, porque pode puxar fio e aí fica aparecendo. Mas como tem a alça, a tesourinha, como ela tem a ponta, é mais indicado. O meu rebite, gente, ele tem as duas partezinhas, né, ó. Ele tem uma partezinha macho e a partezinha fêmea, que é a menorzinha, ó, tá? Tanto faz aonde vai colocar. Eu gosto de colocar, se ela tiver o acabamento duplo, tanto faz, mas como esse daqui ele não tem o acabamento,
ele é aqui, ó, ele é sem o acabamento, tá vendo, ó? Ele é sem, né, então eu preciso esconder. É onde vai ficar aqui, ó, escondido dentro do forro. Então vai ficar aqui. Quando tem o acabamento, não tem problema, tá bom? E aí eu venho com a parte fêmea, que tem o acabamento, e coloco aqui. Eu vou usar o balancim para prender. Hoje eu não vou explicar sobre balancim, mas tem que ter a matriz correspondente. Qualquer dia eu dou uma aula aqui para vocês só só falando, né, do balancim, senão fica uma aula muito longa hoje. Mas se vocês não tiverem, tem o rebite, não tem o balancim para apertar, existem alicates que dá para estar utilizando também, né? Existem outras formas também. E prometo que qualquer dia eu venho aqui explicar direitinho o uso do balancim para vocês, tá bom? Prendi os meus 2 rebites, agora sim eu vou fazer o processo de prender todo o zíper. Como eu falei, meu zíper é metade, né, então um zíper eu destaco, dá para fazer 2 peças. E eu falei 82, gente, mas vocês podem cortar até com 85, vai ficar mais tranquilo, tá bom? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a borda do zíper, bem a bordinha, direito com direito, o dentinho tá para dentro, e eu vou posicionar bem na borda aqui do meu material. Olha lá, eu preciso que a borda do zíper fique rente à borda do material, fazendo todo o contorno. E eu vou passar essa costura bem na beirada. Toma cuidado para não invadir muito aqui para dentro ainda, porque não é uma costura definitiva. É uma costura só de segurança. Se vocês, invadirem muito, depois vai ficar aparecendo na hora de colocar o forro e de desvirar, tá? Então vai devagarzinho. Não tracione o zíper, porque se vocês puxarem, esse material ele vai franzir, então não traciona, a gente apenas posiciona, sem também deixar frouxo, senão o zíper ele vai ficar todo ondulado. Vai fazendo todo o contorno e é muito importante que esse contorno seja perfeito para não interferir depois, tá bom? Olha lá, passei toda a costura de segurança em torno do zíper. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu forro, então eu vou deixar direito da peça aqui para cima, e aí a gente vai posicionar o forro sobre essa peça. Vocês vão perceber, gente, que o meu forro ele já tá cortado, porque eu precisei fazer um corte aqui no vídeo, porque eu tinha esquecido de colocar a alça. Então eu parei o vídeo, coloquei a alça, mas eu já havia cortado o forro, mas eu vou explicar aqui para vocês como que vai funcionar, tá? Lembra que esse forro ele estava com o canto aqui ainda no retângulo, tá bom? Mas o mais importante é que vocês se preocupem com a base. Então, eu marquei o meu meio aqui embaixo e eu vou pegar o meu forro, que também tem a marcação do meio, e vou colocar meio com meio, tá? Eu gosto de fazer do outro lado, porque é mais fácil para ajustar o zíper. Então, ó, meio com meio, vem aqui, coloca clipes em toda a base, e é por isso que eu falei para vocês não cortarem as caixinhas de leite, porque facilita, tá bom? Às vezes vocês já cortam uma caixinha de leite, aí tem que ficar encaixando, tudo muito perfeito. Vem aqui, ó, e vocês vão supor que aqui a gente ainda não tenha cortado aquele excesso de bagum aqui, tá bom? Mas isso não vai fazer diferença nenhuma. O bagum ele vai estar aí ainda para vocês. Coloca clipes em toda a volta. A preocupação que vocês têm que ter aqui é com o zíper, porque ele vai querer escapar. E aí, se vocês costurarem em cima do dentinho, com o zíper dobrado, o cursor depois não passa. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou vir na máquina fazendo a costura em toda a volta. Agora sim,
com um pé de máquina, prendendo exatamente esse forro e esse zíper de forma definitiva, tá bom? Principalmente aqui na curva, ó, presta muita atenção, vai ajeitando, porque na curva ele quer dobrar, o forro ele vai querer escapar, o zíper, né? Ele vai querer escapar, então não deixa, deixa tudo lá para dentro, é importante, ó. Vai ajeitando. Cuidado aqui também para não deixar barriga. Essa minha costura, ela tem que estar para dentro da outra, da anterior, porque senão ela aparece depois, tá? Só vem vindo, ó, até terminar aqui. Terminei, agora sim eu vou desvirar a minha peça por toda essa abertura que eu deixei aqui. No caso, vocês vão cortar aquele excesso de bagum que tinha, tá? Do forro. O meu já tá cortado. Mas o de vocês aí, que vocês fizeram na ordem correta, colocaram a alça direitinho, antes de pôr o zíper, antes de cortar, vocês vão estar com aquele retângulo, né, do forro. Desvira com calma. Material de sublimação não amassa com facilidade. E se amassar, ele desamassa. Não tem grandes problemas, não. E aí, ó, vai apertando bem para ele ir fazendo toda essa... para ele ir assentando, tá? Se quiser, e aqui eu gosto de colocar alguns clipes, principalmente onde tem curva, eu gosto de posicionar bem direitinho, ó. Vai puxando, vai colocando alguns clipes, porque agora aqui a gente vai passar a costura de rebatido, que é muito importante. Essa costura de rebatido é para deixar todo mundo no seu lugar. Senão, fica aquela peça, aquele produto, onde o carrinho do zíper, né, o cursor, ele fica travando no forro. Onde a gente tem peça que fica travando o cursor no forro, é porque a costura de rebatida não foi feita direito. Bom, para essa peça, eu tenho o meu forro em branco. Eu não gosto, gente, de deixar a costura preta aqui aparecendo. Aqui eu usei como uma decoração, mas aqui eu não gosto, tá? Na costura de rebatido. Então, eu vou trocar a minha linha de baixo por branco, que é a cor do meu forro, e a de cima eu até poderia deixar no preto, não tem tanto problema, mas como depois eu já vou ter que fazer o acabamento também no bagum, eu já vou trocar também, tá bom? Então eu vou usar a linha branca em tudo. Se caso a estampa de vocês for uma estampa que não permite usar o branco aqui, troquem depois, né? Por exemplo, a outra peça, eu costurei uma, depois eu vou mostrar para vocês, no marrom. Então, eu fiz o acabamento da costura rebatida no marrom, só troquei embaixo por branco. Aí, depois, a hora que eu fui fazer o acabamento do bagum, que eu troquei a de cima por branco também, tá bom? Então, pronto. Vou vir aqui, sempre ajeitando, ó, e vou passar a costura de rebatido. A costura de rebatido, eu aumento um pouquinho o ponto, coloco lá no 4 e venho bem na beiradinha, ó. Bem na beiradinha, bem devagar, fazendo o contorno. Não deixa essa peça ficar assim, com bico, principalmente as quinas, às vezes fica sextavada. Vem ajeitando.
certifica se tá pegando a costura certinho lá embaixo. Se não tiver, para, faça de novo, né? É importante um acabamento perfeito. Cuidado aonde tá perto do rebite. Passa com calma. E olha aqui, o que que eu já vou fazer quando eu chegar aqui. Eu tenho as minhas caixinhas de leite agora. Então, o que que eu já vou fazer? Eu já vou passar uma costura contornando toda a caixinha de leite, para depois eu cortar. Aí eu já corto, forro e material tudo junto. Eu já vou prender, tá? Porque depois essas caixinhas de leite, o acabamento delas são com viés. Então, meu forro ele tem que estar preso. Então, já pode vir, ó, prendendo tudo, porque é mais fácil na hora de montar essas caixinhas de leite. Se vocês deixarem espelho principal e forro solto, vocês vão ter dois materiais para tomar conta, é, é ruim, tá? Então, deixa um material só, prende o forro na caixinha na parte principal da peça. Pronto. Olha lá, tudo costurado. Agora sim eu venho e recorto, tá bom? É muito mais fácil, muito mais fácil. Toma só cuidado para vocês não cortarem o zíper, porque ainda não passamos do cursor, tá bom? Faz todo o contorno. Aqui eu corto rente, porque um dos lados do meu zíper eu sempre deixo rente. Mas se vocês tiverem o hábito de colocar o zíper de outra forma, é importante deixar um pedacinho do zíper aqui de cada lado, tá? Agora sim, eu vou passar o meu cursor. Eu já gosto de passar o cursor pelo avesso, mas se vocês preferirem passar pelo direito, não tem problema. Passa pelo direito e depois vocês desviram a peça, tá bom? A única coisa é que vocês precisam se certificar aqui, ó. Dá uma olhada, vou pôr aqui nessa câmera, assim vocês enxergam bem, ó. Vocês precisam se certificar que essa parte aqui, ó, ela esteja bem alinhada, tá? Então, na hora que vocês colocarem o cursor, toma cuidado para não ficar aqui, ó, em alturas diferentes, tá bom? Isso é importante. Aqui, bem alinhadinho essa altura dos dois lados. E aqui sim, ó, deu certinho aqui a ponta, tá, ó. E agora aqui a gente vai fechar o fundo e as duas caixinhas de leite e tá pronta a peça. Vem aqui, ó, passo uma costura e já vai fazer também aqui o acabamento com viés. Vocês podem estar usando o mesmo viés que vocês utilizaram, ou ainda, eu gosto de usar o próprio material, que é o bagum que eu usei de forro. Eu corto umas tirinhas de 2 centímetros, dobro ao meio como o viés de boneon, encaixo aqui, encaixo bonitinho e já passo uma costura. Por quê? Essa peça é uma peça que vai coisa de comer dentro, né? Então, provavelmente, é uma peça que vai precisar ser higienizada com frequência.
Se eu uso dentro o viés de tecido, isso vai encardir com mais facilidade, vai ser mais difícil de limpar, né. Então, eu usando o viés do mesmo material do forro, facilita a minha limpeza. O que que eu vou fazer agora, ó, forro fundo costurado, eu vou abrir, tomba para um dos lados, tá, a costura. Eu vou vir aqui, ó, e vou fechar essa primeira caixinha de leite, tá bom? Cuidado que eu preciso que essa costura bata exatamente no meio do zíper. Põe um clips para segurar, ó lá, tá? E passa uma costura. Segura tudo lá. Gente, não tenham preguiça de usar, de repente, um clipe, qualquer coisa aí, para segurar a peça de vocês, porque quando tem bastante camada, a tendência dela é escorregar. Corta o excesso que se for preciso, a tendência dela é escorregar, tá? Então, se eu deixo, escorregando, eu vou ter uma peça torta depois, então toma cuidado, caixinha de leite fica com aquela barriga se a peça escorrega, então não deixa isso acontecer, tá? Venho aqui do outro lado, ó, coloco o dedo aqui por dentro, e aqui ele vai bater exatamente no meio da outra costura que a gente já tinha feito, ó, no meio do bolsinho. Ó lá, deu certinho, ó, tá? Por isso que é importante vocês marcarem bem os meios, marca tudo certinho, faz as marcações corretas, é importante, tá bom? E aqui também eu vou fazer o o acabamento com esse mesmo viés, ó. Dobro ao meio essa tirinha de 2 centímetros, venho aqui. Não tenham medo de manipular a peça, tá? Pode apertar, deixa livre sempre aonde vocês vão costurar, que é o mais importante. Ela não amassa e se amassar, ela desamassa. Pode ficar tranquila, tá bom? Pior do que na hora de desvirar não é. E a peça eu garanto para vocês, não fica amassada. A gente sempre precisa procurar deixar livre aonde a gente vai costurar, né? Não deixa ela toda embolada, porque isso dificulta o trabalho de vocês. Não deixa livre, ó. Onde eu vou costurar, eu preciso ter clareza da minha peça. Então, vem lá, ó. Tudo certinho. Retrocesso sempre no começo, no fim. Corto o excesso. Se achar difícil, gente, tá utilizando esse viés porque ele, né, precisa ser encaixado direitinho, utiliza o viés normal, não tem problema nenhum, tá bom? Vou abrir meu zíper, ver se não tem excesso aí de linha sobrando e vamos desvirar a peça. E aí, gostaram? Uma peça bem legal, né? Eu trouxe uma caneca para pôr dentro para vocês verem como que fica. Abre bem os cantinhos, não deixa as costuras embutidas, ó, faz uma massagem assim, ó, tá vendo? Para sair para fora mesmo, né? Eu sei que é estranho falar sair para fora, mas para que a costura saia mesmo, ó, fique para fora, ó, bem marcada. Senão fica a peça, às vezes a pessoa vai tirar foto, né, da peça, e vocês não podem se esquecer que
hoje em dia, né, com a internet, a gente vende a foto do produto, a gente não vende o produto, né. O cliente ele vai ver a foto primeiro. Então, às vezes, a foto a o produto ele tá super bem feito, super bonito, mas ele tá posicionado todo torto, todo de qualquer jeito. Então, amassa bem, ó, faz os vincos, faz as dobras para essa costura sair mesmo, tá. E aí eu tenho a peça aqui, ó. Bonita essa estampa, né. E aí, ó, gente, a caneca, olha quanto espaço ainda sobra. Eu vou botar ela aqui dentro, ó. Olha, sobra ainda bastante espaço, ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha, vou deitar para vocês verem, ó. Então fica a caneca, né, ó, aqui, a caneca, tá? E aí toda essa parte. Por que que ainda é importante essa parte? Porque quando a pessoa abrir para usar, ela faz essa dobra aqui, ó. Vamos supor que ela levou para o serviço dela, para o trabalho dela. Ela abre assim, ó, ela abre aqui, ó, e aí fica exposto todo todos os bolsinhos, né, com o chá, com a colherzinha, com o açúcar, né, o lanche dela aqui dentro, e aí sobra até espaço, ó, gente, para ela colocar até mais coisas, ó. Então aí ela consegue, né, tirar a caneca, e aí sobra espaço ainda, para ela pegar as coisas e tudo mais. Se vocês acharem muito alto 10 centímetros, pode diminuir, fazer com 8, com 7, aí depende do que vocês vão estar colocando dentro, tá bom? Eh, essa foi uma estampa do patchwork, essa daqui eu costurei ontem, foi uma estampa que eu achei também, assim, maravilhosa. É da mesma coleção que também tem as necessaire box, então fica bem legal aí quem quiser fazer um kit, né, da necessaire junto com o porta-caneca, também fica bem bonito, de repente a necessaire, faz de um kit higiene com a necessaire, fica um jogo aí coordenado, né, para a pessoa levar ao trabalho. Os professores, a gente então tem a coleção também dos professores, e logo mais a gente vai ter mais uma coleção ainda, também já para o dia dos professores, mas aí fora da temática de professor. Vai entrar um pouquinho aí na questão do autocuidado que o professor tem, então vai fugir um pouquinho da temática de professor, mas vai ser bem interessante também, a gente vai estar lançando, tá certo? Pessoal, qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu respondo assim que possível, tá? Conheçam o nosso site, entra lá na nossa página, dá uma olhadinha lá que tem bastante coisa legal para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.